Oi, gente! Bem-vindos a mais um Cafezinho Novo Contexto. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e sempre trazendo temas importantes, temas que fazem a diferença no nosso cotidiano. E hoje eu tenho aqui a presença ilustre do André Tenório. André Tenório, ele é contador, contador e advogado. Pós-graduado em Contabilidade e Controladoria pela UFPE, MBA em Gestão de Tributos pela USP e também ele é sócio fundador da Torres e Tenório Assessoria Contábil. Seja bem-vindo, André. Obrigado, uma satisfação estar aqui no Cafezinho. Já acompanhei outros episódios aí do Cafezinho e sempre tive a vontade de conhecer e agradeço pelo convite e a oportunidade da gente bater esse papo. Tratar de um assunto que às vezes não é muito agradável, né? Que é tributos, desagrada muita gente, mas é necessário, né? Faz parte do nosso cotidiano. É verdade, está todo mundo atento ao que está acontecendo nesse último ano, no que vai acontecer no próximo ano. O tema não poderia ser outro. A gente vai falar sobre reforma tributária e as obrigações também para esse ano que o empresário vai ter dessa reforma tributária. Mas eu não poderia deixar de falar, André. Todo mundo que chega aqui, eu deixo bem claro, isso, olha, a nossa conversa é uma prosa. Por isso que o nome é Cafezinho, não é café. É cafezinho, porque a gente vai conversando, vai tomando café, vai conversando, tomando café. Quando a gente vê, é sinal que a conversa acabou. Mas fica à vontade, você está em casa e a gente está aqui no Lambreta Café, olha, com o famoso café Lambreta, um café filtrado. Eu tô tomando aqui um cappuccino de Nutella, maravilhoso. Aqui, o café Lambreta fica aqui, ó, em frente à estação ferroviária. Você pode vir aqui conferir essas delícias aqui que a gente prova do café Lambreta. Mas o tema é reforma tributária, André. E é um tema que, para muita gente, para a maioria dos brasileiros, empresários que fazem parte dessa cultura nossa que deixa para a última hora, estão de cabelo em pé, assim, assustada. Eu pergunto para você, quais as principais mudanças que a reforma traz para o empresário? Hugo, é o seguinte, a reforma tributária, essa reforma tributária que nós estamos falando hoje, que nós estamos conversando, é a reforma tributária do consumo. Então, ela veio substituir alguns tributos que incidem sobre tudo que nós consumimos, inclusive sobre o cafezinho aqui, delicioso, e vai substituir alguns tributos por outros, mas não se restringe só a isso, entendeu? A reforma tributária do consumo, na realidade, ela veio para mudar completamente a forma como se trata a questão tributária no Brasil. Porque, além de substituir 5 tributos, que são o ICMS, o ISS, PIS, COFINS, uma parte do IPI, e criar 2 tributos novos, o IBS e a CBS, ela muda a fórmula de calcular esses tributos, como é que eles são calculados, e isso aí mexe com todos os setores da empresa. Então, talvez por isso aí você tenha dito com muita propriedade que os empresários estão de cabelo em pé com tantas mudanças em pouco tempo, porque, na realidade, a reforma ela já está acontecendo. Ela começou no início de 2026, agora numa fase de teste. Nessa fase de teste, ninguém ainda está sentindo no bolso o peso da reforma, porque você não paga nada, você tem somente que apurar esses novos tributos, mas não recolhe nada por enquanto. A partir de janeiro de 2027, aí realmente a coisa vai funcionar e vai haver o reflexo financeiro nas empresas e em algumas pessoas físicas também. O que você destacaria, assim, que o empresário ele precisa? A gente estava conversando aqui previamente. São mais de 500 artigos nessa reforma tributária, nessa legislação da reforma tributária. O que você destacaria que o empresário precisa ficar atento? Quais são esses pontos? A reforma tributária, como se disse, a lei complementar que ela veio regulamentar, antes da lei complementar já teve uma emenda constitucional, né? Porque para mexer nesses tributos, primeiro teve que se mexer na Constituição Federal, que é a nossa lei magna. Então, depois de ter essa lei complementar, que são mais de 500 artigos, depois ainda vem os regulamentos, e tudo isso parece uma coisa assim, um emaranhado de leis e de informações, mas que precisam ser estudadas
E na prática, para o empresário, respondendo já a sua pergunta, ele vai mexer com coisas importantíssimas, como, por exemplo, com a precificação dos produtos e dos serviços. Você, por exemplo, para saber precificar o cafezinho, você vai ter que conhecer um pouco da reforma dos novos tributos, já que o tributo vai ser cobrado por fora. Hoje nós temos o quê? Em todo produto, em todo serviço que nós contratamos ou compramos, existem tributos embutidos no preço. E na maioria das vezes, nós, consumidores, não sabemos nem o que é que tem de tributo ali. Percentualmente falando, você não sabe dizer quanto tem de tributos nessa camisa que você está usando, Sim. por exemplo. Então, a precificação é um dos principais pontos. Outro ponto importante é o caixa da empresa, o fluxo de caixa, porque essa reforma ela traz algumas novidades aí, como o split payment, que é um termo em inglês, mas que nada mais é do que separar o valor do imposto do valor do produto. E existe a possibilidade do valor do imposto já ser repassado direto para o governo sem passar pela empresa. Então, isso aí mexe com o fluxo de caixa. Enfim, então são questões que realmente vão movimentar, a mudar, inclusive, a forma de você comprar, de você vender, de você relacionar com seus fornecedores e com seus clientes. Eu queria que você. Eu ouvi, eu tive a oportunidade de participar de uma palestra sua. Eu queria que você também explicasse para o pessoal como é que vai funcionar a questão dos créditos tributários. Que muita gente está falando, quer dizer que a gente vai ganhar ou vai perder? Como é que funciona isso, André? Nas palestras, como você teve a oportunidade de acompanhar a última palestra na ASIC, eu disse o seguinte: o crédito pode ser uma ótima ferramenta, mas também pode ser uma arma contra você mesmo. Por quê? Vai depender de como você aproveita esses créditos. Como eu falei, os tributos vão ser cobrados por fora, e a gente sai de um regime cumulativo, que é o que tem hoje, que os tributos estão embutidos e eles incidem na cadeia toda. Como é que funciona? A indústria cobra um tributo embutido no preço, o comércio atacadista embute os dele no preço e cobra também, o comércio varejista também, e no final, quando chega no consumidor, imagina o volume de tributo que tem ali dentro. Com a reforma agora, a não cumulatividade vai ser o quê? O tributo é por fora e você vai se creditar do tributo que foi pago na cadeia anterior. Então, se você é um comerciante do atacado, o tributo que foi pago na indústria, quando você comprou, você pagou o tributo ao industrial, esse tributo você vai abater do tributo que você vai pagar quando você vende para o varejista ou para o consumidor final. Então, isso aí, resumindo, significa o quê? Que você vai estar pagando tributo sobre o valor agregado. É por isso que chama-se de IVA. O IBS e CBS são tributos do tipo IVA, que existe já em dezenas de países pelo mundo e funciona muito bem, que é para evitar que o tributo incida em cascata, Seja cumulativa, né? cumulativo. Então Que você hoje a gente, realmente. hoje a gente paga justamente cumulativo. Às vezes Isso. a gente está pagando o imposto do imposto do imposto. Exato, imposto sobre imposto. Vai inserindo imposto sobre um imposto que você já pagou antes. No regime não cumulativo, não. Você vai pagar sobre o valor que foi agregado, quer dizer, sobre a margem de lucro daquela empresa que está lhe vendendo. Então, muda completamente a figura. Aí, resultado, aí como é que você aproveita esses créditos? Você vai ter crédito de tudo que praticamente você gasta na sua empresa para abater do imposto que você tem que pagar quando você vende seu produto ou quando você presta seu serviço. Então, quanto mais crédito você tiver, menos imposto você paga no final. A vantagem do crédito é isso. Agora, se você souber aproveitar os créditos corretamente. Você, a pergunta que eu faço agora, como André, como contador, ele, para o contador, vai exigir mais dele ou vai organizar mais ele? Hugo, é o seguinte, a reforma tributária ela veio com a promessa de simplificação, certo? De início, o governo disse o seguinte: eu vou substituir 5 tributos por 2 e vai ficar muito mais simples, porque, como a gente conversou um pouco antes aqui, hoje nós temos legislação de ICMS em 27 estados, cada estado tem a sua legislação. Os municípios, 5.600 e não sei quantos municípios, cada município tem o seu código tributário. A partir do momento que isso aí tudo se reúne numa legislação só, que é a legislação do IBS, que substitui o ICMS estadual e o ISS municipal, a tendência é uma simplificação. Mas, entretanto, né, aí vem os poréns. Essa reforma ela não vai acontecer de um dia para outro, ela vai ter uma fase, de um período de transição, que ela começou agora em 2026, fase de teste, vai de 2027 até 2032,
extinguindo o ICMS e o ISS aos poucos. Não vai ser de uma vez. Então, resultado, até 2032 nós vamos conviver com ICMS, ISS e o novo imposto, o IBS. Para os contadores, isso significa mais trabalho. Por quê? Você continua apurando o que você já apura hoje, fazendo o que você já faz hoje e apurando um novo tributo, que tem uma sistemática de apuração completamente diferente, que é não cumulativo. Então, até 2032 eu vejo um cenário de muito trabalho para os contadores. Você acredita, mesmo com esse aumento de trabalho, você acredita que o governo federal, para essa transição, ele vai aliviar ou vai manter o parafuso apertado? Não, veja, o que o governo tem feito até agora, inclusive durante esse período de teste, tem sido prorrogar algumas exigências. Por exemplo, dia 3 de agosto agora, a primeira exigência era que todas as notas fiscais emitidas teriam que ter destacado IBS e CBS na nota. Se você não destacasse, não conseguiria emitir nota fiscal. A nota fiscal ia ser rejeitada, nota fiscal eletrônica. Quando o governo viu que isso aí estava se tornando um problema grave, porque muitas empresas não tinham sistemas adequados para destacar esses tributos, o que ele fez? Ele fez, não, a nota fiscal não vai ser rejeitada. É obrigatório destacar? É. Mas se você não destacar, você consegue emitir a nota. Não quer dizer, ele tira um pouquinho o pé do acelerador, né? Dá aquele refresco, mas não liberou de tudo. Resultado, mais na frente ele pode simplesmente lhe multar porque você não destacou, mas você não deixou de vender, não deixou de emitir sua nota fiscal. E agora em 2026, com o que o empresário ele precisa se preocupar? Pronto, como nós estamos no ano de teste, a obrigação que a gente tem que cumprir principal é justamente essa, destacar o IBS e CPS nas notas fiscais. Isso aí foi uma condição que a legislação trouxe para não cobrar o imposto no ano de teste. Então, a legislação diz o seguinte, você destaca IBS e CBS, apura lá débitos e créditos, mas não paga nada, certo? É uma fase de teste só. Agora, para isso, você tem que cumprir a obrigação acessória, que é o quê? Destacar nas notas fiscais. A obrigação legal é essa aí. Agora, se você me perguntar o que é que o empresário tem que fazer ainda agora em 2026, tem muita coisa. Mas em matéria de organização para o ano de 2027. Entendi. Porque se você deixa para fazer em janeiro de 2027 tudo que tem que fazer, você não vai ter tempo suficiente para isso. É a lógica do planejamento, né? Planejamento é essencial. Porque imagina, você chegar em janeiro de 27, a alíquota da CBS, para você ter uma ideia, a CBS entra para valer em 2027, substituindo PIS e COFINS. Então ela entra para valer, a alíquota ainda não está definida, só vai ser definida em outubro, mas estima-se que seja 9%. Imagine você conviver com um novo tributo, numa alíquota de 9%, se você não estiver preparado. Então a preparação vai ter que ser o quê? Você tem que ter um cadastro de produtos organizado, para você saber quanto você vai pagar de cada produto e quais os créditos que você vai ter daquele produto. Você tem que ter um cadastro de fornecedores adequado para você saber quais fornecedores vão lhe dar um crédito melhor, porque existe diferença entre fornecedores, por exemplo, que é do regime geral, que são os do lucro presumido e lucro real, e os que são do Simples Nacional, e eles vão te dar um crédito pequenininho. Então, você vai ter que fazer essa seleção dos fornecedores, negociar preço, porque imagina o seguinte, na lógica de hoje, o preço do cafezinho está incluído aqui, vamos dizer, 30% de imposto dentro desse café. Então, se vai ter um imposto novo por fora, tem que tirar os que estão embutidos, para você chegar no preço líquido do café, para depois você calcular o outro imposto por fora. Eu não posso pegar o preço do cafezinho de hoje, que tem 30% de imposto, e jogar mais 9%. Sim. Eu vou ficar fora do mercado. Então, essa lógica aí é que o empresário precisa entender e, principalmente, Hugo, o seguinte, acabar com aquela história de dizer, não, reforma tributária é problema do contador. Eu já escutei muito isso. Tem cliente que diz, não, isso aí é com o meu contador. Ele se vira e ele resolve. E, na prática, não é assim, porque o financeiro tem que estar por dentro. O setor de compras tem que saber como negociar com seus fornecedores. Enfim, né? Vários setores da empresa que não tem nada a ver com a contabilidade precisam entender de reforma. Massa. Eu vou deixar você tomar um cafezinho um pouquinho para você respirar. Eu não dei descanso, mas a gente está chegando no momento que a gente chama aqui o café sem filtro. Você sabe, se você assiste, você sabe como é. Já conheço. É o bate e volta, não tem espaço para construir pensamento, não. Perguntou,
Respondeu. Paybuff. Paybuff, tá preparado? Vamos lá, preparado. Vamos lá. Café forte ou café com açúcar? Forte. Contador ou advogado? Qual dos dois fala mais alto em você? Contador. Depois de mais de 35 anos trabalhando com empresas, o que ainda consegue te surpreender? Muita coisa surpreende, mas principalmente a falta de planejamento de alguns empresários. Você consegue conversar 5 minutos sem falar de impostos? Consigo. Dá trabalho, mas consigo. Qual é o maior erro que um empresário comete por achar que entende de contabilidade? Ele deveria conhecer, o mínimo possível deveria conhecer, e não achar que conhece sem conhecer. Imposto no Brasil, complexo ou simplesmente pesado? Mais complexo do que pesado. Empresário brasileiro paga imposto demais? Na cabeça do empresário se paga imposto demais, mas na verdade muitos impostos na realidade eles são transferidos para o consumidor final. O empresário conhece realmente as obrigações da própria empresa? A maioria não. Contador é visto como parceiro ou como um apagador de incêndio? Já foi visto muito como apagador de incêndio, como preenchedor de guia, como aquele que só leva débito para o empresário pagar. Hoje ele está sendo visto mais como um conselheiro, como parceiro. Planejamento tributário é necessidade ou luxo? Necessidade. Reforma tributária, oportunidade ou dor de cabeça? Oportunidade com um pouquinho de dor de cabeça. Um pouquinho de tudo. Pequeno empresário está preparado para as mudanças? Infelizmente a maioria não. Agora vai ser difícil falar, mas eu vou perguntar. Não. O que muda de verdade para o empresário em 2026? Muda praticamente tudo. A reforma tributária já começou a impactar a rotina das empresas? Já começou. Para quem está se preparando já. O empresário que deixar para se adaptar depois pode pagar caro? Vai perder dinheiro, vai sentir no seu caixa. No mês de fevereiro de 2027 ele já vai sentir um buraco no caixa dele. Olha aí o alerta. Quais são as principais obrigações que o empresário precisa ficar atento neste ano? Esse ano ainda, primeiramente, cuidar do seu cadastro de produtos. Ele tem que ter um cadastro de produtos organizado. Segundo, ter um cadastro de fornecedores e clientes para ele saber de quem ele compra e para quem ele vende. O que o empresário precisa conversar imediatamente com o contador? Ele precisa conhecer as novas regras e entender como é a técnica de apuração desses novos impostos. É o principal. A reforma tributária vai simplificar a vida das empresas ou primeiro vai aumentar a complexidade? Vai aumentar a complexidade até 2032. 2033 em diante eu acredito na simplificação prometida, né? Tomara. Pequenas empresas serão beneficiadas ou terão mais dificuldades para acompanhar as mudanças? Vai depender do ramo de atividade. Algumas atividades serão beneficiadas, outras serão um pouco prejudicadas. O preço dos produtos e serviços pode mudar com a reforma? Se não for feita uma precificação correta dos produtos e serviços, a tendência é que aumente o preço de muita coisa. Por isso, a importância da precificação correta. Existe risco de o empresário repassar custos maiores para o consumidor? Existe. Também por conta da precificação, que é o que eu chamo da precificação preguiçosa. É quem for simplesmente acrescentar o tributo novo no preço atual. Qual o maior erro que uma empresa pode cometer durante essa transição? Negligenciar. Deixar para lá, né? Isso. Ainda existe empresário que mistura dinheiro da empresa com dinheiro pessoal? Existe. Infelizmente existe. Se você pudesse dar uma única orientação tributária para o empresário em 2026, qual seria? Corra, se organize, converse com seu contador, sente, entenda um pouco, não precisa ser o contador da empresa, mas entenda um pouco a reforma, que vai mudar completamente a maneira como você vai ver o seu negócio a partir de 2027. A gente está chegando ao fim, mas uma verdade sobre impostos que todo empresário deveria saber. São inevitáveis. O maior erro tributário que você vê nas empresas? É acreditar que o governo não percebe alguns erros que você comete. E tudo hoje é visto, a tecnologia está aí,
E o fisco está muito bem equipado para detectar qualquer tipo de irregularidade. Reforma tributária em uma palavra. Novidade. E por último, complete a frase. Empresário que quer dormir tranquilo precisa. Conhecer a reforma. Aí, esse foi o Café Sem Filtro. Deu para responder, né? Com certeza. Lógico que algumas questões aqui a gente poderia aprofundar muito mais. Mas, assim, a gente já está chegando ao final desse episódio, mas eu queria perguntar para você, André. E eu sempre faço uma pergunta envolvendo o significado de novo contexto. Novo contexto tanto pode ser bom quanto pode ser ruim. Todas essas mudanças vão gerar um novo contexto positivo para o nosso país? Com certeza, eu acredito, eu sou um otimista em relação a isso. Eu acredito que a mudança precisava acontecer na questão tributária, a gente falando de reforma tributária, precisava acontecer e a expectativa é de uma melhora. Agora, não, a melhora não acontece assim, não existe essa questão imediatista. Sim. A melhora ela vai acontecer no longo prazo e é claro que vai depender também dos governantes fazerem a parte deles, entendeu? Mas eu acredito que realmente a reforma ela tende a trazer uma melhora no longo prazo, não de imediato. No início vai ser bem complicado. André, eu queria te agradecer. Eu sei que o tema era muito mais exaustivo, digamos assim, podia ser muito mais exaurido, mas dentro do nosso limite de tempo, queria agradecer a tua disponibilidade em responder perguntas tão importantes, principalmente para o empresário. Eu que agradeço pelo convite. E o seguinte, o tema reforma tributária realmente é um tema que nós poderíamos ficar aqui horas conversando e ia ter assunto para muito tempo. Mas qualquer oportunidade que se tiver de falar sobre reforma tributária, por isso que eu aceito o convite para falar reforma tributária, porque eu acho que é importante a gente conversar sobre isso, porque os empresários que vão assistir o episódio, eles vão conhecer um pouquinho só da reforma e aí eles vão se interessar, a expectativa é essa. Se interessem, converse com o seu contador, converse com o seu consultor, entenda, e isso vai ser muito útil para todos os empresários a partir de janeiro de 27. Isso aí é um fato. Massa, André. E você que chegou até aqui, assistiu até aqui esse episódio, eu queria te pedir um favor. Se inscreve no nosso canal, compartilha essa nossa conversa, esse nosso diálogo aqui e principalmente comenta, deixa a tua pergunta se você ficou com alguma dúvida que o André também vai poder estar respondendo. Participa com a gente desse debate que é muito proveitoso, principalmente você empresário, é muito proveitoso para a sua empresa. E muito obrigado mais uma vez por assistir aqui esse episódio. Forte abraço e até o próximo.